Que está do seu lado e fala: você consegue imaginar o quanto Deus pode te usar? E nós temos um jovem pastor aqui, jovem pastor, filho do pastor Hernani Santos. Venha, pastor Gianluca. Vamos glorificar Jesus pela vida dele, que é um dos jovens que estão aí pregando por avivamento. Deus abençoe, jovem pastor. Que o Senhor te abençoe e te use poderosamente. Obrigado, meu Deus, por essa tarde, por esses 2 dias. Fala conosco, continua falando, Espírito Santo. Usa-nos, transborda-nos da tua graça, do teu poder. E usa-nos para um avivamento nessa nação. E usa este jovem, Pai, pastor Gianluca, ali na sua igreja, onde ele pisar. Que as palavras dele sejam como espírito e vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vocês estão felizes com Jesus? Jesus está feliz com você? Aleluia. É uma alegria, uma honra, um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor nessa conferência. E o que o Senhor tem tocado no meu coração é justamente a respeito do que já foi falado, a respeito de avivamento, a respeito do Espírito Santo. Ontem nós tivemos uma aula a respeito da pessoa do Espírito Santo. E hoje, em poucas palavras, nessa tarde maravilhosa, nessa tarde chuvosa, eu queria comentar com vocês a respeito do que o Espírito Santo pode fazer na vida de alguém que realmente se trata de um discípulo de Cristo. Se você puder, por gentileza, abrir comigo a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Abacuque, vamos ler no capítulo 2, a partir do capítulo 2. Abacuque capítulo 2, a partir do verso 14, por gentileza. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. E diz assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu quero que você olhe para o telão e leia comigo bem forte assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante da tua presença. Nós estamos diante do teu agir nesse lugar. Nós sabemos que nunca se tratou apenas de um evento, apenas de uma conferência ou apenas de pregadores e cantores. Mas nós sabemos que sempre se trata da tua presença e da tua glória em nosso meio. Nós viemos nessa tarde, Senhor, para te dar toda a nossa reverência, todo o respeito, toda a primazia, todo o louvor, toda a adoração, somente ao Senhor. Porque só o Senhor que é digno de ser adorado, só o Senhor que é digno de ser exaltado, só o Senhor é digno de ser engrandecido no nosso meio. Então, nesse momento, Pai, receba o melhor do que nós podemos entregar. Receba o melhor da nossa adoração. Receba o melhor do nosso louvor, do nosso amor e da nossa devoção. Porque não há outro que se compare ao Senhor. Não há outro que se compare a Ti. Porque Tu, Senhor, és santo. Tu, Senhor, és digno. Tu és maravilhoso. Tu és soberano, incomparável. Com os olhos fechados mesmo, comece nesse momento a externar ao Senhor a sua oração, a sua devoção, a sua paixão. Nesse momento, diga a Ele palavras de louvor, diga a Ele palavras de devoção, de adoração. Diga o que Ele significa para você, diga o que Ele é para você.
exaltamos, Senhor. Nós te engrandecemos nesse lugar. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Será que você pode dizer? Tu és digno de tudo. Ah, Espírito, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para. Tua é. Os santos e os anjos, os santos e os anjos se prostram aos teus. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele. Então diga: tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno. Enquanto você canta, enquanto você o adora, o Espírito Santo já está se movendo no nosso meio. Enquanto você externa a sua adoração, o Espírito Santo vai agindo internamente na sua vida. Então, com as mãos levantadas, nós dizemos: te exalto. Ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos. Quando nós falamos acerca de avivamento, nós não podemos deixar de fora as etapas dele. O que talvez pode ser confundido, e muitas pessoas às vezes acabam tratando de avivamento de uma maneira um pouco distorcida e equivocada, é quando dizemos e igualamos avivamento com eventos, movimentos e organizações que uma igreja pode propor. Então, de antemão, nós precisamos entender de maneira bem convicta o que é avivamento. Avivamento, desde já, não é um evento, apesar que pode causar grandes eventos. Avivamento não são igrejas lotadas, apesar que avivamento traz pessoas para as igrejas. Avivamento não é uma enorme fila para entrar em uma igreja, apesar que pode ocasionar. Avivamento não é uma grande conferência que alguém pode organizar.
mesmo sabendo que quando nós estamos diante de um avivamento, todas essas coisas podem sim acontecer. Há um mês atrás nós estávamos passando pelo Descende, 5 estádios lotados, inclusive aqui em Belo Horizonte. Aconteceu um grande movimento de oração, de palavra e de adoração ao redor do Brasil. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é precioso, mas a pergunta que eu te faço é: o que você levou consigo do Descende? O que você que talvez estava lá, o que o Descende causou dentro de você? Foi somente algo momentâneo? Foi somente algo que aconteceu naquele momento? E quais foram os frutos que esse evento, essa organização causou na sua vida? O que nós lemos aqui através do profeta Abacuque é que chegará um dia que toda a terra se encherá do conhecimento e da glória de Deus. E quando falamos acerca de conhecimento, não se trata apenas de abrir as Escrituras e ler o que está aqui. Não basta apenas compreender o que Deus fez na história. Não basta apenas ler a respeito do que Jesus fez por você. Isso não vai te fazer conhecê-lo intimamente. O conhecimento da glória de Deus está em um lugar. O conhecimento da glória de Deus está em um cômodo que se chama lugar secreto. Quando você entra no seu quarto para orar, quando você está diante da presença de Deus, quando você está em um momento de intimidade com o Espírito Santo, é lá que de fato você o conhece. Agora veja, quando nós lemos acerca dos discípulos no caminho de Emaús, nós vemos o seguinte: 2 discípulos saíram de Jerusalém, estavam indo em direção à cidade e o vilarejo de Emaús. Eles estavam comentando acerca do que tinha acontecido em Jerusalém. Jesus havia acabado de ser crucificado. E aconteceu que logo quando Jesus foi crucificado, eles saíram de Jerusalém e foram para Emaús. Eles estavam comentando acerca de tudo o que aconteceu naqueles dias, naquela cidade. Até que de repente um forasteiro, um homem desconhecido, os encontrou durante o caminho. E ele fez uma simples pergunta: o que vocês estão falando? O que vocês estão se referindo? Então os discípulos disseram: você não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Um homem que era varão profeta, poderoso em obras, diante de Deus, diante de todo o povo. E naquele momento, eles estavam contando o que havia acontecido. E Jesus, que até então os seus discípulos não sabiam que aquele homem que falava com eles era o próprio Cristo, porque eles tinham a convicção de que Jesus havia sido morto. Eles não viram Jesus sendo ressuscitado. E naquele momento, os homens sabiam o que havia acontecido com Jesus. E então Jesus, durante todo o caminho, ele começou a pregar para eles e a expor toda a Escritura, dizendo que tudo que os profetas falaram ao redor das Escrituras, ao longo da história, se tratava do próprio Cristo. E quando eles chegaram no vilarejo de Emaús, Jesus entrou com eles na casa, e eles se assentaram à mesa e foram cear. E no momento em que Jesus pegou o pão, partiu o pão, levantou e deu graças, a palavra de Deus nos diz que os olhos dos discípulos se abriram. E naquele momento, somente naquele momento, eles compreenderam e reconheceram que aquele homem que durante todo o caminho de Jerusalém a Emaús estava pregando para eles, era Jesus. Eles não
tinham reconhecido aquele homem, eles não tinham reconhecido que era Jesus, mesmo sabendo, mesmo sendo discípulo de Jesus, mesmo sendo os discípulos de Cristo, eles não haviam reconhecido, porque existia escamas nos olhos. Agora entenda, se os dois discípulos não sabiam que aquele homem era Jesus, isso só nos mostra uma coisa, que durante muito tempo da nossa vida nós podemos caminhar com Cristo, nós podemos entender o que Jesus fez, nós podemos compreender quem Jesus foi, mas mesmo assim não o conhecer e não conhecê-lo de fato. Então, com base nessas palavras, nós precisamos compreender o que é ser um discípulo de Cristo. Não é somente caminhar com Cristo, não é somente vir à igreja, não é somente estar em comunhão com os irmãos, é algo muito além disso, que se chama intimidade. Então o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele afirma que a terra está clamando, a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Esses filhos são esses discípulos que o Senhor está levantando nos últimos dias. Então, o nome dessa conferência é Discípulos. Ide e fazei discípulos de todas as nações. A minha cunhada, ela está na escola missionária da Dunamis. E ontem ela foi enviada, na verdade ela descobriu para onde ela será enviada nesse ano. E ela descobriu que ela será enviada para a Ásia Central. Então, entre a Ásia Central tem Turcomenistão, Cazaquistão, Uzbequistão, todos esses países perseguidos que não conhecem a Cristo. Mas a história da minha cunhada é uma história um tanto quanto engraçada. Que alguns meses atrás, ela estava convicta do futuro dela. Ela ia ser uma profissional de odontologia, estava com a faculdade, estava estudando, e de repente, o Espírito Santo tocou ela. O que ela fez? Em pouco tempo, ela trancou a faculdade e começou a focar 100% no ministério evangelístico dela. Isso é uma simples prova do que é ser um discípulo. Então, quando Jesus chamou os discípulos, o que ele disse? Tome a sua cruz e siga-me. Então, quando Elias chamou Eliseu, Eliseu queimou tudo que ele tinha, ele deixou tudo que ele tinha para trás e começou a seguir o profeta. Então o Senhor, nesse tempo, Ele está dizendo: eu estou chamando discípulos que realmente vão abandonar tudo que eles têm, tudo que eles planejam para a vida deles, para viver o que eu planejo. E não é fácil, meu irmão, de fazer uma coisa dessa. Não é fácil de abrir mão dos seus planos. Não é fácil abrir mão dos seus desejos. Não é fácil abrir mão da sua vontade. É por isso que o Senhor chama pessoas que são cheias do Espírito. Porque as pessoas que são revestidas de poder começam a compreender que tudo aquilo que planejaram, tudo aquilo que desejaram, tudo aquilo que quiseram para as suas vidas não passou de lixo perto do que o Senhor tem para entregar para elas. Nessa tarde, o que o Senhor quer falar conosco é que precisamos ser revestidos de poder para cumprir o ID de Deus. Ontem nós compreendemos quem é a pessoa do Espírito. Hoje compreenderemos o que o Espírito faz. Um pouco mais tarde, meu pai irá ministrar sobre batismo com o Espírito Santo. Eu não quero atrapalhar o que o Espírito Santo quer fazer aqui, mas o que eu quero é que você que está aqui entenda: para o Espírito Santo te encher, você precisa dar a Ele algo chamado resposta. Então a pergunta de Deus hoje é:
onde estão os meus discípulos que vão abrir mão de tudo que têm para me seguir? Essa conferência foi organizada, essa conferência foi projetada, debaixo de muita oração, debaixo de clamor, mas essa conferência será inútil se você sair daqui da mesma maneira que você entrou. O plano dessa conferência não é atrair pessoas, é atrair corações. O que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, são jovens, adolescentes, crianças, totalmente revestidos do poder de Deus. Entenda bem, o que o Espírito Santo faz em tempo de avivamento? A primeira coisa que o Espírito Santo faz, 1 Reis capítulo 18, versículo 30. Vamos pegar o avivamento nos dias de Elias como base, como exemplo. A história é a seguinte: durante 3 anos não choveu em Israel. Durante 3 anos existiu fome. Durante 3 anos existiu seca. Durante 3 anos o gado morreu. As pestes invadiram a terra de Israel. As plantações secaram porque não existia água. O desespero se instalou no país. O desespero se instalou na nação. Todo o clamor foi ouvido no céu. Então o Senhor chamou Elias. Elias foi até Acabe, o rei, e disse: convoque toda a nação diante do Monte Carmelo. Então, depois de 3 anos, toda a nação estava diante do Monte Carmelo. E Elias convocou os 450 profetas de Baal para fazer um desafio. Elias propôs um desafio. O que Elias queria fazer era fazer o povo entender quem era o verdadeiro e único Deus. Esse era o plano de Elias. Então o que ele fez? Ele não precisou calar os profetas de Baal naquele momento, não. Ele deixou os profetas fazerem o que eles sabem fazer. Então o que Elias fez? Elias disse: estendam o seu altar, levantem o seu altar, orem para que Baal responda, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro e único Deus. Então os primeiros profetas, os 450 profetas de Baal, durante o período da manhã, eles estenderam o seu altar, levantaram o seu altar, e durante todo aquele tempo, desde a manhã até o meio-dia, de acordo com esse texto, eles ficaram clamando para que Baal respondesse. Só que no fim, não obtiveram resposta alguma. Nenhuma resposta eles obtiveram. Então chegou um momento que eles perceberam que não tinha mais esperança. Eles saíram de cena, os profetas de Baal saíram de cena. Então Elias veio. E o versículo 30 diz o seguinte: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Aqui nós já vemos a primeira etapa que o Senhor faz em tempos de avivamento. A primeira coisa que o Senhor faz: levar o povo a um mover de arrependimento. A restauração do altar, nesse texto, é o que hoje o nosso coração precisa fazer. Se nós não restaurarmos o nosso coração, se nós não restaurarmos o altar de Deus no nosso coração, não haverá fogo descendo do céu. Me entende? Agora veja, depois disso, depois que Elias restaurou o altar de Deus, depois que a primeira etapa deste avivamento foi concluída, o que aconteceu depois? Próximo, por favor. Elias tomou 12 pedras, conforme os números da tribo de Israel, de Jacó, o qual veio a palavra. Aqui, Elias está restaurando o altar.
Agora verso 33. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Pode passar. Pode passar mais um, por gentileza. De maneira que a água corria ao redor do altar e até tudo em ele encheu de água. Próximo. E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: agora nesse momento, no momento em que todos esses capítulos, durante 6 versículos, Elias estava restaurando o altar. Desde o versículo 30, Elias começou a restaurar o altar de Deus. Agora pensa, o quão destruído o altar de Deus estava. Agora preste atenção. Então, logo depois, o que Elias fez? A segunda etapa de todo o grande avivamento, o clamor. Então o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Próximo. Responda-me, Senhor, responda-me, para que esse povo conheça que tu és o Senhor, e que tu fizeste voltar o seu coração. A segunda etapa de todo o grande avivamento é o espírito de oração e de clamor que o Espírito Santo derrama sobre a igreja. Sem esse clamor não pode existir avivamento. Sem esse clamor, o Espírito Santo não pode agir. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Sem a humilhação, sem o clamor, sem o desespero, não existe avivamento. Então Joel 2:28, o texto famosíssimo diz: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Esse texto é poderoso, esse texto se cumprirá nos últimos dias. Mas antes deste texto existe o verso 12. O que o verso 12 diz? Agora mesmo diz o Senhor, verso 12: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, lamento e pranto. Verso 13: rasgai o vosso coração. Agora veja, versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O que isso quer dizer? É de uma maneira bem simples. Essa analogia que o profeta Joel está dizendo é que vale muito mais você rasgar o coração, rasgar aquilo que é dentro de você, e o que o Senhor realmente quer é o desespero que provém do coração, e não somente uma euforia que pode ser externada. Sem convicção no seu coração a respeito do que você quer, você pode pular, você pode gritar, você pode esbravejar. Se o teu coração não tiver desesperado para receber o Espírito, nada irá acontecer. Porque a palavra de Deus diz: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O coração é o centro da vida de uma pessoa. Sem o coração não existe vida. E se o Espírito Santo não encher o coração, não tem como viver um avivamento. É por isso que o Espírito Santo não quer muita coisa de você. Ele só quer o teu coração. Se o teu coração estiver nas mãos de Deus, Ele já tem tudo. Agora volta por favor no texto de Reis 18:36. 1 Reis 18:36. Agora veja bem, o que nós entendemos aqui é que sem o clamor,
sem o desespero, não existe avivamento. Então foi isso que Elias fez. Diante de todo o povo, ele se humilhou. Qual foi a humilhação de Elias nesse momento? Que todos aqui saibam que tu és Deus e que eu sou o teu servo. Essa é a oração humilhante de Elias. Agora o verso seguinte: responda-me, Senhor, para que esse povo conheça que tu és o Senhor, e que tu fizeste voltar o seu coração. Aqui nós vemos que o que o Senhor fez foi aproximar o coração do povo para Ele. Verso 38. Então o que aconteceu? Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó. E o que aconteceu depois? Verso 39. E o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Avivamento não é tão difícil de compreender. Isso é avivamento. É quando todo o povo tem a convicção de quem Deus é. Então, quando o fogo cai, existe a convicção de muitas coisas. Primeiro, de quem você é diante de Deus. Segundo, de que você é um ministro labareda de fogo. Terceiro, de que você precisa cumprir o ID, de que você é um discípulo. Então é isso que o Espírito Santo faz. Quando o fogo cai sobre um lugar, quando o fogo cai sobre uma pessoa, existe uma convicção e um chamado. Diante dos dias de hoje, o Espírito Santo ainda está chamando pessoas que realmente têm fogo no coração. Se não existir um coração desesperado para recebê-lo, não existirá fogo do céu e, consequentemente, não existirá avivamento. Nós só viveremos um avivamento quando compreendemos que não tem como mais viver sem Ele. Avivamento vem para limpar a igreja. Avivamento vem para tirar e varrer o pecado. Avivamento vem para matar o verme do pecado que está no coração da igreja. Então, enquanto nos dias de hoje o pecado está entrando na igreja, o Espírito Santo está mandando avivamento para limpar, para varrer, para tirar tudo aquilo que impede o seu agir. Entenda, a igreja nasceu debaixo do poder de Deus e não pode viver sem esse poder. O Espírito Santo, o Espírito Santo fez a igreja nascer debaixo do seu poder. A igreja nasce no livro de Atos, debaixo do que o Espírito Santo derramou. E por que realmente é tão importante esse poder? Porque você precisa de poder para pregar o Evangelho. Porque sem poder não existe evangelho. Entenda por quê. Romanos capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo diz: porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então entenda, não existe evangelho sem poder. Não existe igreja sem poder. Não pode existir pregadores sem poder. Não pode existir cantores, ministros e músicas sem o poder do Espírito. É por isso que agora você compreende por que Jesus pediu para os discípulos não saírem de Jerusalém até receberem o poder. Porque não tem como você dar algo a alguém que você mesmo não recebeu. É por isso que eles precisaram do poder para pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus.
É o Evangelho que nos traz a convicção. Qual é a mensagem do Evangelho? Jesus se fez carne, Ele habitou nesse mundo, Ele viveu como um homem, para que possamos também viver da mesma maneira que Ele. Mas também, a vida de Jesus foi cheia do poder do Espírito. Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro está pregando na casa de Cornélio e ele diz: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual foi fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora veja, se Jesus precisou do poder do Espírito, quem somos nós para não precisar? Jesus viveu debaixo do poder. O Espírito Santo ungiu Jesus para pregar, para salvar, para libertar os cativos. Então Jesus, Ele cumpre a palavra de Isaías, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. E Ele mesmo diz diante da sinagoga: hoje essa palavra está cumprida. Jesus veio debaixo do poder do Espírito. E quando Jesus subiu aos céus, Ele deixou sobre nós aquele que lhe deu o poder. É por isso que, se o Espírito Santo está sobre você, precisa existir poder. Precisa haver poder, porque o poder é a plenitude da glória de Deus. Sem o poder do alto, não existe convicção de pecado, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora veja, então o apóstolo Pedro prega a mensagem do Evangelho na casa de Cornélio. E ele diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo com poder, o qual foi fazendo bem, curando a todos, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas disso. E fez com que ele se manifestasse não a todo o povo, mas a nós que comemos e bebemos juntamente com ele. E o que aconteceu depois da palavra de Pedro? Depois que Pedro pregou Jesus, o que aconteceu? Versículo 44 de Atos 10. Preste bem atenção o que aconteceu. Eu vou apenas pincelar esse texto, porque ele será pregado um pouco depois. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a mensagem. O Espírito Santo é derramado onde a mensagem do Evangelho está sendo pregada. Glória a Deus. Agora me entenda, compreenda o que eu estou dizendo, meu amado. Nós não viveremos um avivamento sem o poder do Espírito. Mas pastor, por que eu preciso de um avivamento? Porque é o avivamento que te dá o renovo espiritual. Avivamento vem para aqueles que estão frios espiritualmente. Avivamento vem para aqueles que estão abandonando o seu lugar secreto. Então, em tempos, o Espírito Santo começa a perceber que a frieza espiritual está entrando em uma igreja. É quando ele começa a mover as peças, chamar os profetas e pregar a respeito de avivamento. É por isso que avivamento não vem no melhor momento de uma igreja, ele vem no pior momento de uma igreja. Mas sabe o que eu creio? Que o pior momento do mundo sempre será o melhor momento da igreja. Quando o mundo estava passando por crise, a igreja estava crescendo. Hoje nós estamos em tempos de guerra, nós estamos em tempos de violência, nós estamos em tempos de pecado, em tempo de catástrofe. Nós estamos em tempo de carnaval, nós estamos no tempo que a Jezabel está correndo solta pelo Brasil. Mas sabe o que eu creio? A palavra que o Senhor me deu no tempo do carnaval foi a seguinte: chegará um dia e chegará tempos que as ruas estarão completamente vazias nos períodos de carnaval.
e completamente lotadas nos movimentos em que a igreja organiza. Os sambódromos estarão vazios e as igrejas lotadas. As boates e os bares serão fechados e as praças estarão lotadas com pessoas clamando pelo Senhor. Mas como começará isso? Depende de quem o buscar. Isaías capítulo 44, versículo 3: Eis que eu derramarei água sobre o sedento. O Senhor não derrama avivamento sobre quem não está desesperado para recebê-lo. Se não houver desespero em teu coração, não poderá existir avivamento no seu interior. Então o que o Espírito Santo faz? Ele primeiro toca o nosso coração começa a se aquecer, o nosso espírito começa a se movimentar. E existe uma explicação lógica e física com o que o Espírito Santo faz. Ele toca o nosso espírito, mas o nosso corpo responde. É por isso que eu não creio em pessoas que dizem: não, eu recebo o Espírito Santo de braços cruzados. Será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Porque Moisés, quando estava diante da glória de Deus, ele se prostrou. Elias, quando estava diante da glória de Deus, ele se prostrou. O apóstolo Paulo, quando estava diante da experiência com Deus, ele caiu. João, quando estava diante de Cristo, ele caiu nos pés de Cristo, feito morto. O que eu estou querendo dizer com isso? É que diante de avivamento, diante de uma experiência com Deus, quando Ele te toca, o nosso corpo responde. Agora eu vou te dar um texto para você compreender. 1 João capítulo 7, versículo 37. O Evangelho de João capítulo 7, versículo 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, que rio é esse? Ele estava se referindo ao que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Agora, de uma maneira, podemos fazer duas analogias com base nesse texto. Uma racional e lógica e uma espiritual. A racional e lógica: Jesus ainda não havia sido crucificado, ressuscitado e elevado aos céus. Por isso que ele não havia dito naquele momento: recebei o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Agora, analogia espiritual: só recebe o Espírito Santo quem tem Jesus em sua plenitude. É por isso que os discípulos com o apóstolo Paulo, como foi dito ontem, na cidade de Éfeso, eles não receberam o Espírito Santo porque eles não haviam recebido nem mesmo Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo pregou sobre Jesus, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então depois, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Agora veja, e eu vou concluir, porque eu quero é que o Espírito Santo te toque. O meu desejo é que o Espírito Santo te toque. Mas o Espírito Santo não fará nada em quem realmente não o deseja de todo o coração. Então agora o verso 38, por favor. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então a primeira coisa que compreendemos é que o Espírito Santo flui no nosso coração como rios de água viva.
Por que água viva? É aquela água viva que tem na praia? Não. Esse rio de água viva é da mesma maneira quando nós colocamos água em uma panela e colocamos sobre o fogão. O que acontece com a água? Ela não ferve, porque é preciso fazer algo antes. Você coloca a panela sobre o fogão, você coloca a água na panela, e basta isso e a água começa a ferver? O que é preciso fazer? Ligar o fogo. Quando o fogo é ligado, em um determinado momento, as moléculas da água começam a se movimentar. É por isso que eu creio que avivamento tem a ver muito com movimento. Quando existe avivamento, é porque o Espírito Santo está se movimentando. Então, de uma maneira bem resumida, avivamento é quando o fogo cai sobre o nosso coração. E quando o fogo cai sobre o nosso coração, o Espírito Santo, o rio de água viva, começa a se agitar. É por isso que muitas pessoas que nós conversamos, quando dizem que receberam o Espírito Santo, elas começaram a sentir um incômodo dentro delas. Agora, qual é a prova? Jeremias capítulo 23, versículo 9. Jeremias sentiu isso na pele. Preste bem atenção nesse texto. Jeremias 23 e 9. O meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos tremem, sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e das suas santas palavras. Agora veja bem, por que Jeremias fez uma comparação do seu estado físico como de um embriagado? Da mesma maneira que o povo em Atos 2 acharam que eles estavam embriagados. Por quê? Porque o nosso corpo, sendo falho, sendo pecador, não consegue resistir a uma sobrecarga de unção e de poder do Espírito. É por isso que você vê o que você viu ontem. Quando o Espírito Santo cai sobre uma pessoa, ela não consegue permanecer de pé. Foi assim com Moisés, foi assim com Elias, foi assim com Paulo, e é assim com você. Se o fogo do Espírito é derramado sobre o teu coração, você não suporta. Nós não podemos suportar ao fogo do Espírito. É impossível suportar diante do fogo do Espírito. Porque o que o Espírito Santo derrama sobre nós é impossível de ser controlado. Então é por isso que às vezes você está no seu quarto de oração, você começa a sentir um ambiente de glória. Naquele momento você se prostra, porque é impossível permanecer imóvel diante do poder de Deus. Quando o fogo do Espírito é derramado sobre você, meu irmão, é impossível controlar. Se o fogo do Espírito for derramado sobre você no dia de hoje, tudo aquilo que você pensou em realizar, tudo aquilo que você tinha projetado, tudo aquilo que você tinha desejado, não passará de esterco. E você falará: eu considero tudo como perda em comparação ao conhecimento de Deus. Amós capítulo 8, versículo 11. Chegará dias em que enviarei fome sobre a terra, mas não fome de comida ou de bebida, mas do Senhor, de ouvir as palavras do Senhor. O Senhor nos últimos dias está derramando fome pela sua presença, meu irmão. E eu não posso fazer nada para você receber. O que vai determinar que o Espírito Santo desça sobre você ou não depende da tua postura no dia de hoje. Então Isaías diz: derramarei água sobre o sedento, sobre aquele que tem sede. O Espírito Santo cai sobre um desesperado por ele.
Sem o poder do Espírito não existe avivamento. Sem o Espírito Santo não existe evangelho. Sem o Espírito Santo não pode existir igreja. E sem a igreja e sem o evangelho estamos mortos. É por isso que hoje, o Espírito Santo está movendo as suas peças. Ele está mexendo no quebra-cabeça. Ele está tocando os corações dos sedentos. Ele está tocando os corações dos famintos. Ele está tocando o coração dos desesperados. Basta um toque do Espírito Santo na sua vida e tudo vai mudar. Basta um toque do Espírito Santo no teu coração e tudo vai mudar. Basta um simples toque, um simples toque, um simples toque, e o fogo começa a movimentar dentro de você. O rio de água viva começa a movimentar. O fogo do Espírito, avivamento. Fogo do Espírito, avivamento. Fogo do Espírito, avivamento. E o Espírito Santo se move em meio aos louvores. Pois me aproximei, permaneci, teu olhar me consumiu. E o que aconteceu com você? E eu sou. Me aproximei, permaneci, teu olhar me. Então João viu isso. João disse que os seus olhos são como chamas de fogo. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E quando você o olha, aquele olhar, aquele olhar, aquele olhar, aquele olhar, aquele maravilhoso olhar, queimou, queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Queimou. O Espírito Santo está movendo seu interior agora. Enquanto você o adora, enquanto você o louva, o Espírito Santo começa a fazer esse rio fluir dentro de você. Ele faz esse rio fluir dentro de você. Você começa a sentir como se o seu coração estivesse sendo apertado, amassado. É porque o Espírito Santo está fazendo pressão sobre o teu coração, e Ele está aquecendo o seu interior. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho fome. Pode vir, pode vir. Eu ainda tenho fome. Será que essa canção, veja bem, preste atenção em mim. O que essa canção causa quando você o canta? É apenas da boca para fora? Ou é o teu coração que realmente está sentindo aquilo que você canta? Entenda, a canção é diferente do louvor. Qual é a diferença da canção e do louvor? A canção
toca o seu emocional. Agora o louvor precisa tocar o teu coração. Preste atenção. É por isso que não pode existir louvor que não seja cristocêntrico. Entenda. Quando você louva, enquanto você louva, o Espírito Santo precisa mover o teu coração enquanto você canta.